Fala pessoal, estamos aqui no primeiro episódio do Infinity Cast e nesse episódio em especial a gente quis trazer uma empresária que tem uma história de vida que eu vou falar para vocês que é inspiradora e mais do que isso a gente quer trazer conteúdos que venham agregar além do que você já vê de conteúdo dentro do YouTube ou qualquer outra plataforma. Então, dentro desse quadro específico, o Infinity Cast quer trazer conhecimentos variados de diversas áreas que fazem sentido para o seu crescimento como empresário. E com isso a gente criou um quadro totalmente focado, onde a gente traz diversos empresários para conseguir trazer a sua experiência de vida, conseguir trazer para nós a sua visão de mundo de negócios para que a gente possa crescer juntos. E a minha convidada nesse episódio é a Gislene, ela é especialista em consórcio. E por que a gente quis trazer a Gislene em específico? Muito obrigado, Gislene, pela sua presença, porque a Gislene ela tem uma história incrível e claro que eu não vou dar spoiler, vou deixar ela contar um pouco pra gente sobre essa história em específico, ela contar pra gente como que ela conseguiu construir essa empresa, inclusive está se tornando uma empresa familiar, na verdade já é uma empresa familiar, e ela vai contar um pouquinho mais dessa história. Obrigado, Gislene, pela sua presença. Conta um pouquinho pra gente aí da sua história, conta como que você chegou onde você chegou, você começou super nova com 17 anos de idade, e acredito que é uma inspiração não só pra mim, claro, que eu tô aqui na sua frente como empresário, mas pra todo mundo que tá naquela tela ali também te vendo. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Olá, pessoal. Primeiro é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, viu? Pelas palavras aí acolhedoras. Com certeza, eu acredito que todos nós temos uma história de vida, né? Muito marcante aí. E ser empresário no Brasil não é fácil. Nem um pouco. Então, é bem complicado e ainda mais quando você vem de uma família onde não tem empreendedores. Então, como você mesmo disse, eu comecei aos 17 anos. Eu sou filha, tenho 3 irmãos, né, na verdade, nós somos em 3, e sou filha de pais nordestinos, migrantes paraibanos, meu pai é semi-analfabeto, minha mãe trabalhava de diarista. Caraca. E eu cresci com muitas crenças limitantes, achando que não podia muitas coisas, e aí eu digo, o primeiro insight já vai ficar aqui, você pode tudo aquilo que você almeja, não importa o que seja. Já começamos assim, já tá vendo como é que a gente tá começando essa conversa já. Vocês coloquem um propósito, coloquem o alvo e corre atrás, porque eu sou prova viva de que dá muito certo. Então eu comecei muito jovem na área de seguros, aos 17 anos, trabalhei em várias empresas, e em 2009 me deu um start, eu decidi empreender. Legal. E aí não contei com o apoio de ninguém, né? Imagina, eu tinha um emprego, uma carreira estabelecida dentro de uma grande seguradora. E é uma virada de chave que a gente fica com medo, né? Eu sei porque eu também tive que fazer isso e muito novo também. Muito, você fica com receio porque você larga o certo pelo duvidoso. Mas eu digo uma coisa, quando você tem paixão pelo que você faz, honestidade ao seu trabalho, não tem como não dar certo. Verdade. Então foi a base do que aconteceu. E aí eu larguei toda a minha carreira, pedi demissão de um emprego de 10 anos. Caraca. E meti as caras e fui empreender. No começo não foi fácil, como não é fácil pra ninguém, mas como eu sempre digo, nada é fácil, mas tudo é possível. Exato. Eu comecei no quarto do meu filho. Caraca. E era até brincadeira, o nome da nossa empresa é Grupo CV Seguros, né? E ele falava que era CV Quartos. E eu tinha um computador, a vontade de fazer as coisas acontecerem. E nesse período ainda calhou de eu ter uma separação. Caraca. Então ficou eu e o Pedro na época, e eu trabalhava do quarto dele. Só que em 6 meses a minha empresa tomou uma proporção tão grande que eu fui convidada por uma grande seguradora aqui de São Paulo para ter um espaço dentro da seguradora, porque eles queriam descobrir por que eu vendia um determinado produto. E eles não. E o pessoal não conseguia vender. E aí eu disse a única coisa, eu ofereço. Então você que é empresário hoje, que tem um portfólio de produtos... Quiser falar direto na sua câmera ali, já pode dizer. Que tá desesperado, não sabe o que faça, ofereça. As pessoas muitas vezes elas te conhecem, mas não sabem o que você vende, nem sabe toda a gama de produtos que você tem na sua empresa. A gente estava falando agora mesmo da Infinity, que a Infinity tem 4 verticalizações aqui, né? E onde eles oferecem diversos produtos e às vezes a pessoa acha que é uma simples agência de marketing. Na verdade, não, pessoal. O negócio vai muito mais além do que isso. E aí fui para essa seguradora, de lá eu tive uma sócia durante uns anos, durante 4 anos na verdade. A empresa cresceu, comecei a ter funcionários, até que chegou o momento de eu partir para a carreira solo. Legal, e você começou com alguém já desde o início, né? Tinha seu filho, querendo ou não, que não tava, mas tava junto com você dentro do quarto. Tava, e aí... Aí chegou a hora de você trilhar sozinha, como foi Trilhar isso? sozinha, e foi complicado no começo, porque... É muito engraçado, né? Quando você tá embaixo de uma empresa, e eu digo para quem é funcionário e tá me assistindo também. Às vezes a gente reclama da empresa que a gente trabalha, reclama das condições, dos benefícios, do salário, uma série de coisas.
Só que por trás de tudo isso, tem uma série de preocupações do empresário, existe uma série de preocupações, além de fornecer, né, de dar o bem-estar para o colaborador, é também ele saber que ele não custa só o salário dele. Né? O custo de um colaborador hoje é muito alto. E eu tinha na minha cabeça que eu queria dar para os meus colaboradores oportunidades e benefícios que muitas vezes eu não tive, mas que eu achava importante. Então, hoje, dentro das nossas empresas, os colaboradores são da família, a gente vira uma grande família. A gente sempre tá junto, o problema de um é de outro. Hoje nós somos em 9 pessoas lá dentro. Legal. Temos 2 unidades, mas assim, demorou um tempinho para isso ir amadurecendo na minha cabeça. Legal. E olha que engraçado, em meados de mais ou menos, acho que 2011, quando eu fiz a dissolução, 2011, 2012, que eu fiz a dissolução da sociedade, eu fui sozinha, recomecei com uma cadeira, uma mesa, um computador e a vontade de começar de novo. E aí fica para você. Se você quebrar uma vez, comece de novo. Se desfizer a sociedade, comece de novo. Se tiver amor, certeza, convicção daquilo que você quer, comece de novo que vai dar certo. E aí eu comecei de novo, tá? E na hora que eu separei a minha sociedade, eu descobri que eu tinha muito mais clientes do que a sócia da minha época. Legal. E eu achava que eu não vendia nada pra ninguém, tá, gente? Vocês estão me vendo hoje com esse traquejo, com essa coisa toda da área comercial, mas eu era operacional. Entendi. Então, às vezes, a gente descobre... E eu achando que, desde o início, pelo seu perfil que você chegou aqui, já achando que era comercial, né? Totalmente. Então, eu digo... Até porque você falou do crescimento, eu falei, com certeza porque não era comercial. Então, não era, não. Eu era uma pessoa extremamente administrativa. Até hoje eu gosto de um papelzinho, viu? É que não tem um papelzinho, a canetinha aqui, senão eu tava escrevendo aqui, desenhando. Então, mas me deu muita base, né? Porque um administrativo que vira comercial, ele tem muita base. Só que eu não acreditava no meu potencial comercial. E muita gente não acredita no seu potencial. E vamos falar sobre vendas, né, gente? Você que é empresário, você fala, eu não me dou bom para vendas. Você tem que entender que você vende. Independente do posicionamento que você está, você vende. Você vende a sua imagem, você vende o seu conhecimento, você vende tudo. E as pessoas não acreditam nisso, né, Gisele? As pessoas não investem. E a venda em si, para você que está vendo aqui, a venda é o coração da sua empresa. Se você parar de vender hoje, acabou a sua empresa. Por mais que você tenha a maior cartela de clientes. Porque a maior cartela de clientes pode ser também a maior cartela de clientes de outra empresa. É um mercado, as pessoas podem fazer outra oferta, as pessoas podem criar novos produtos, esses produtos podem ser mais interessantes que o seu. Então, acho que esse feeling de você ter focado na venda foi o que trouxe essa atração para você. Eu acho que foi conseguir ter essa escala. Ninguém nasce vendedor. Eu não acredito nisso, tá? Alguns dizem que acreditam, nasce vendedor. Você acha que é um dom? Não? Eu acho que a pessoa não nasce vendedor, ela se torna vendedor. Inclusive, a gente se torna vendedor a cada dia mais e mais. Então, eu fui desenvolvendo técnicas ao decorrer do tempo, fui estudando, lógico, né? Claro. Sobre vendas, comportamento humano, uma série de coisas que me deu embasamento hoje. Eu uso técnicas para vender. Naquela época, nem técnica existia. Eu vendia porque vendia. Só pra você ter ideia, a primeira ação de marketing que eu fiz, já que a gente tá aqui numa empresa de marketing, exato. Primeira coisa que eu fiz foi colocar uma faixa na frente da minha casa, fazendo a propaganda. E dali as pessoas passavam de carro, paravam, anotavam o telefone e me ligavam. Eu comecei a vender dali, sou dessa época. Sou da época do PAP, de bater de porta em porta, de conseguir venda assim. Hoje o pessoal tá sentadinho lá no escritório, recebendo o lead que vocês geram aí de qualidade pra galera. Exato. E a galera reclama que tem que ligar, que tem que fazer follow-up, que tem que colocar os dados no CRM, entendeu? Sim. Eu sou da época que não, que eu tinha que correr atrás do cliente. Então eu já fiz várias ações que eu falo, eu não era vendedora, eu me tornei vendedora. E isso fez com que eu tivesse um campo enorme de network. E as pessoas ainda acreditam, gente, é uma coisa que eu até falo para os meus clientes, né? Eles acreditam que o marketing digital vai salvar o seu negócio como um todo, mas não. Por exemplo, na minha operação em específico, a gente tem campanhas rodando em específico, mas eu tenho uma pessoa que marca a reunião e outra que faz o fechamento. Porque a gente entendeu que a gente precisa ter mais pessoas no funil. E ponto, entendeu? E para você ter uma noção, a geração de leads em específico maior que a gente tem de qualidade de geração em específico de reunião vem da prospecção fria. Mas por quê? Por conta do método. Então, o que a Gisele está dizendo aqui, gente, eu vou ser bem sincero com vocês, funciona até hoje. Claro que você tem que ter método. E claro que para cada nicho também é difícil você bater de porta em porta para vender uma Ferrari de 3 milhões. É muito mais complicado. Mas quando você consegue entender a dor do seu cliente, muda totalmente o jogo. E processos, né? Eu vejo muitas empresas batendo cabeça e quando você pega uma empresa que faz esse 360 igual vocês fazem aqui, já tô fazendo uma marketing da empresa de vocês. Eu tô vendo aqui, eu vou te contratar. Já tô vendendo vocês aqui. Vocês fazem processos, né? Então, o funil de vendas não é só o cliente entrar ali, ele tem o SDR que faz o atendimento, ele vai chegar até o closer marcar reunião, ele tem o remarketing, ele tem uma série de processos que você faz ali pra você poder vender. Então, às vezes, a pessoa atende um lead, joga ele no lixo e, tô gastando muito com a agência, com o tráfego pago. Você tá jogando lead no
no lixo. Um lead que você poderia trabalhar ele. Às vezes eu falo com uma pessoa, por exemplo, conversei contigo, não deu aquele match, não criou aquela identificação, mas fui lá, conversei com o Fábio, poxa, vendi, é outra coisa. Então tem que ter essa inteligência emocional. E eu apanhei bastante para aprender essas coisas também. Hoje, graças a Deus, a nossa empresa tem um processo estruturado, temos ferramentas poderosas de análise e tudo mais, mas antes, para vocês terem ideia, eu vejo os vidros assim, eu lembro dos escritórios que eu já tive. Uma vez fiz um vidro gigantesco, coloquei um insulfilme atrás branco, eu queria escrever nele. E cada lead que caía lá, cada cliente que caía, eu colocava o nome, Matheus, Gislene, Fábio. E aí o atendente, por que você não fechou, Matheus? Ai, preço. Por que você não fechou o Fábio? Tempo de resposta. E eu fui filtrando para eu descobrir onde estava o gargalo. Legal. Por que eu não tô performando tanto? Quantos por cento dos clientes que entram aqui eu fecho? Porque antes eu não tinha isso. Não, e a grande verdade é que a grande maioria de empresários, inclusive você que tá me ouvindo agora, não tem isso. Eu já trabalhei com empresas que faturavam na casa dos milhões, eu vou ser bem sincero, e não tinha. E, por exemplo, a gente teve tanto problema de marketing ficar contra vendas e vendas ficar contra marketing, porque é uma guerra, né? Tipo, o marketing fala que vendas não tá convertendo e vendas fala que os leads tá vindo, tá ruim. Que eu fui buscar uma ferramenta em específico pra gente conseguir resolver esse problema. E a gente conseguiu. A gente tem um CRM que a gente utiliza, que é do Grupo Único, já fazendo propaganda pra vocês aí, Celera. A gente utiliza essa ferramenta com todos os clientes, a gente mudou todo o operacional. Por quê? Porque eles unem o atendimento do WhatsApp em específico com o CRM. Aí eu matei a charada. Por quê? Porque eu sei o tempo de atendimento, eu sei como tá sendo a conversa, porque eu consigo, como meu login administrador, entrar e ver em tempo real como tá sendo o atendimento. É isso aí. Muita gente foi mandada embora. Foi, mas a grande questão é que a gente resolveu o problema. E aí parou com essa questão de, tipo, o empresário, a Gislene, não entender por que ela não tava perdendo, na verdade, não tava tendo essa performance que ela queria. Então, isso é muito importante. O que a Gislene trouxe aqui praticamente é o ponto principal. Pode continuar agora, Gislene, dessa questão da. E aí, virei corretora. E aí, aí as operações foram crescendo. Hoje a gente tem mais de 4 mil clientes, pessoa física, mais de 600 empresas, pessoa jurídica. Graças a Deus, a gente tem um nome. Eu estava até conversando hoje com uma empresa aqui da cidade, que eu fui fazer um a um, que eu participo de um grupo de empresários. E ele estava comentando comigo que hoje ele está se tornando uma referência na cidade. E a minha próxima missão, meu próximo alvo, afinal eu sou movida a propósitos, tá, gente? A missões, que eu não paro, eu sou elétrica, é ser referência aqui na cidade de Indaiatuba. E eu não vou parar até a gente conseguir. Legal. No ramo de consórcio. Então, hoje aqui na cidade eu vejo que a gente está nadando no Oceano Azul. Isso é muito maravilhoso. Porque o produto aqui ele é pouco divulgado. Pouco que as pessoas conhecem é para aquisição. Né? Só para vocês entenderem, o consórcio entrou em 2015 na minha vida. Quando eu comprei meu primeiro carro, realizei um sonho, que era comprar um carro 0 km, e ele entrou há 10 anos atrás dentro das minhas operações. E de lá para cá eu fui me estruturando. Em 2021 nós fizemos um grande lançamento, depois da pandemia, de consórcio, e nós descobrimos que as pessoas estavam muito afim desse produto, viu? As empresas de investimento começaram a colocar dentro do portfólio delas e diversificar, e o consórcio deixou, antigamente o consórcio era para CCM, que a gente chama, casa, caminhão e moto. Era para aquisição de bem. E ao decorrer do tempo, o consórcio se tornou um API, que é para aquisição, continua e sempre será para aquisição de uma casa, de um carro, enfim, uma construção, um terreno, mas ele se tornou uma poupança e se tornou um investimento. E aí você fala, pô, consórcio não é investimento. Não é mesmo investimento, mas ele é um meio para se chegar a tal. Tem pessoas que não conseguem guardar dinheiro, gente, é uma verdade. A maioria? Eu conheci um vendedor, por exemplo, da ProLink, que eu fui pra efetuar, inclusive, a compra de uma moto, e ele disse pra mim, ó, faz um consórcio. Eu falei, mas qual que é a ideia de eu fazer um consórcio pra comprar uma moto? Quê, né? Aí ele me mostrou a parcelinha, nossa, baratinho, e daqui 3 anos eu consigo. Aí ele explicou, ó, eu tenho 3 consórcios. Eu falei, por que você tem 3 consórcios? Vai ter 3 motos? Ele falou, não, porque eu não consigo guardar dinheiro. Então eu perco sim 6 mil reais que eu vou ter que guardar no total, mas depois eu consigo retirar todo esse dinheiro para alguma coisa lá no final. E é aí que vem a charada, o pulo do gato, que vem essa questão do investimento em si. Perde, entre aspas, mas nesse ponto em específico a pessoa acaba ganhando nessa questão, né? E fora que ainda tem outros portfólios que agora, só pelo seu olhar... Já vou discordar de você. Já tem alguma coisa, a carta na manga que eu não sei, que com certeza consegue se tornar um investimento lucrativo. É que eu não tenho muito tempo, né, gente, para mostrar aqui, abrir planilha para vocês. Mas estou à disposição lá no Gica Consórcios para vocês poderem conhecer um pouco do conteúdo. Inclusive, gente, só fazendo um adendo aqui na tela, nesse momento já vai aparecer para vocês as redes sociais da Gislene, da empresa dela. Se você tá querendo fazer um investimento certeiro ou vai comprar um carro, quer comprar com menos juros, com a melhor possibilidade, a Gislene e a equipe dela tá à disposição de vocês. Só entrar em contato que eu tenho certeza que eles vão prestar um ótimo serviço aí, tá bom? Pode continuar, Gislene. Bora lá. Então, falando um pouquinho de
investimento hoje, o mercado está muito aquecido e a procura está muito grande. Eu tenho muitos clientes que eles diversificam o investimento e alocam parte desses recursos em consórcio. Por quê? Hoje o cliente que faz o consórcio, ele contemplando essa carta, ele tem a recompra garantida pela resenha consórcios de 20% do valor do crédito. Então, suponhamos que você fez um consórcio comigo de 100 mil, vou arredondar, tá, gente? Porque o homem aqui é o homem do milhão. Mas eu vou falar de 100 mil. Você fez de 100 mil e aí você pagou uma parcelinha lá de R$341, porque eu trabalho com a meia parcela até a contemplação. Para o investidor isso é fantástico, que ele tá pagando só metade. E aí você foi contemplado. Eu compro essa carta por R$20 mil agora, faço o Pix na sua conta. O que rende no Brasil R$341 transformados em 20 mil? Muito mais do que 10, até 20, 48 20 meses, até 4 anos compensa a gente vender sua carta e você vai ter uma rentabilidade de torno de 2% ao mês. Nunca tinha pensado E aí nisso. eu duvido você me mostrar alguma coisa que rende 2% ao mês de forma segura, regulamentado. Gente, tem investimento sim, criptoativos e etc, mas você já sabe risco, como que funciona. Com risco. Melhores ganhos, maiores riscos e é assim que funciona o mercado. Exatamente. Regulamentado pelo Banco Central. Sim, que é uma CVM, né? Tem Exatamente, onde fiscaliza periodicamente. E o consórcio não é aquilo do passado. Muita gente ainda tem aquelas crenças limitantes. Consórcio não presta, consórcio demora, consórcio é só demora. Pra quem tem dinheiro. É só pra quem tem dinheiro. É uma cultura que eu, por exemplo, eu tinha muito isso. Porque que nem você veio de uma família humilde, eu também vim. Então, assim, eu comecei um restaurante, inclusive, vocês talvez não conheçam a história, vocês vão conseguir conhecer um pouco mais em um outro episódio, mas eu comecei empreendendo, precisando, e essa que foi a grande questão em específico da necessidade em específico. Mas eu não tinha uma base. Assim como você também, eu acredito que pais humildes, de uma origem humilde, então foi construindo isso. Então, na minha mentalidade, eu não tinha nem essa cultura financeira, de educação financeira dentro da minha casa. Então, pra mim, consórcio era uma coisa, é pra quem tem dinheiro. Ponto. Que nem investimentos, né? Outra coisa. Exatamente. E na verdade hoje não. E a minha maior missão, quando eu entrei no consórcio, era ajudar o maior número de pessoas possíveis a descobrir como essa ferramenta poderosa se transforma. Hoje se usa um termo muito lindo, maravilhoso, que é alavancagem. Eu não sou muito fã desse termo, não, gente. Eu uso porque as pessoas entendem, né? Enfim. É a linguagem do povo, É a linguagem do povo, mas é alavancagem financeira e patrimonial. E, na verdade, é você poder adquirir os seus bens de uma forma inteligente. E o tempo é engraçado, porque no consórcio ele tem a linha da vida. Tem uma coisa chamada tempo e uma coisa chamada dinheiro. Geralmente, quando o cliente vem com uma demanda pra mim, que é aquele cliente imediatista, porque o brasileiro, gente, é bem complicado, né? Ele espera a água bater pra ele correr atrás. E aí, quando ele corre atrás, no Brasil a gente tem 3 possibilidades hoje de compra. Ou você compra à vista, que ninguém mais faz isso. Ou você compra financiado, com a taxa Selic, o Copom tá em reunião, né? Vai para 14,25 a previsão, chegar a 15 esse ano. Taxa de juros nas alturas, onde você compra uma casa e paga 3. Ou no consórcio. Só consórcio é na ferramenta de planejamento. Eu até falo, consórcio não é milagre, consórcio é planejamento. Comprei, amanhã eu recebo, esquece, gente. Não é assim que a não ser que você tenha muita sorte. Dinheiro também. Ou também a parte de contemplação, dinheiro. Né? Então, assim, por isso que eu te falei o tempo da vida do consórcio. Então, existe o tempo e o dinheiro. Quando você não tem tempo, você precisa ter dinheiro para ter os maiores lances dentro do grupo. Explica pra gente como é que funcionaria uma situação prática. Real. Quero 100 mil reais de crédito, tenho um carro de 50 mil. Como é que funciona pra contemplar? Ao invés de eu catar e dar os 100 mil lá à vista ou pegar o seu de 50 mil, como que eu posso trabalhar isso nessa situação? Exatamente. O consórcio ele veio se modernizando ao longo dos anos, né? Como eu falei pra você, a meia parcela é uma coisa fantástica. Eu acho incrível pra quem é investidor, porque você paga metade da taxa, metade do crédito. Legal. E na hora de vender a rentabilidade é grande. E pra quem quer fazer a aquisição do bem, a gente tem estratégias. Eu falo que o melhor momento na hora de você analisar o consórcio não é depois que você compra. É na hora que você tá vendo a estratégia e que você escolhe o grupo. Então, assim, às vezes você chega aqui com uma demanda, Gi, eu quero comprar um carro de 100 mil. Eu pego e te coloco num grupo novo, você quer dar lance. O grupo não tem previsibilidade de lance, o grupo não tem saldo para contemplar o maior número de pessoas possível, você já tem o lance para dar. Então, qual que é a minha missão como estrategista? É procurar os melhores grupos, onde eu tenho a menor quantidade de pessoas ofertando lance, onde o grupo tem a saúde financeira e eu possa te contemplar. Então, já vou dar logo de cara para vocês que comigo não tem muito mimimi não, tá? Legal. Consórcio tem que ter metade do valor. Tem metade do valor, a gente consegue contemplar você num espaço de tempo previsível. Porém, consórcio não existe. Ninguém pode chegar em você e dizer, olha, eu garanto que você será contemplada. Quem faz isso é totalmente antiético. Porque do mesmo jeito que eu tô colocando você nesse grupo, pode estar entrando a Maria no grupo. Que tem mais dinheiro. Que tenha mais dinheiro e que tenha o mesmo intuito que você. Então, a gente trabalha com previsibilidade? Sim. A gente é muito assertivo? 95% do tempo.
Tá? Inclusive, sexta-feira tem assembleia, eu já fico ansiosíssima. Comecei hoje. Que vai ser contemplado. Então, eu já começo que eu ligo de vídeo, tá? Meus clientes são assim. Eu falo, olha, quando Aquela o telefone emoção, tocar né? de vídeo, você me atenda, que é a contemplação. Então, assim, no consórcio dá pra gente montar estruturação, sim, com prazo médio, sim, tá? Mas com muita responsabilidade, com muita inteligência, com muito planejamento. Então, quanto antes você começar, melhor. E eu sempre digo, não importa o valor do bem que você quer. O que importa é a parcela que caiba no seu orçamento. Você levantou uma hipótese muito incrível. Os brasileiros não conseguem guardar dinheiro. O consórcio é uma forma de você guardar dinheiro. E quando eu digo guardar dinheiro, é guardar num lugar onde você não pode mexer. Porque geralmente quando eu falo pra você, vou fazer uma aposta com você. Vamos guardar R$ 500 na poupança todos os meses. Você vai guardar o primeiro, o segundo, o terceiro. No quarto eu te ligo e falo, apareceu aquele cruzeiro pra gente ir maravilhoso. Tem que dar R$ 1.500 de entrada e o resto a gente parcela. Você vai olhar pra poupança, falar, vou pegar os 1.500 que eu guardei e vou pagar a viagem. O brasileiro, ele é assim. Ele vive de momentos e não de futuro. Né? Então, por isso que é muito complicado quando você fala do consórcio no sentido amplo, somente da aquisição. Porque ele, de fato, é uma possibilidade de você ter uma poupança, de você gerar investimento em cima disso, gerar lucro em cima disso. E não é pouco não, tá? É muito. Você viu que eu te dei alguns exemplos 2%, aqui, né? nu e cru, tá? Porque no primeiro ano você tem uma rentabilidade absurda também. Eu falei de R$ 340, um ano você pagou lá R$ 7.000 e você recebe 20 mil da carta. Então, assim, não existe nada que você vai dobrar teu capital em 2 anos no Brasil. Mas imagina multiplicando cada carta. É isso que eu penso também. Como a gente vai melhorando essa questão do empreendedorismo, a gente começa a pensar mais em negócio. E eu vou mais além, tá? Porque eu falei pra você que depois de 4 anos vale a pena comprar um imóvel. E aí, você comprando um imóvel, suponhamos que você tem lá 350 mil, você comprou um estúdio. Você colocou... Eu vi a Housee, gente. Eu não conhecia a Housee, tá? Vai ficar uma dica pra vocês. É uma empresa também que faz locação sazonal. Sim. E ela te garante 75% da locação. E eles estão atuando no Easy, né? Eles estão atuando. Eles chegam a dar até 1,6 de rentabilidade ao mês. E sem se preocupar, gente. Sem se preocupar com nada, tá? Eles fazem tudo pra você. Então, assim, é fantástico. Esse aluguel... Vamos falar em 1%, que é mais realista? Um imóvel de 350 mil, 3.500. Só que a parcela de um imóvel de 350 mil vai ser R$2.100. Ainda vai sobrar pra você R$1.400 pra gente repetir a operação. E se você for numa caixa econômica, vai ser 1%, tá, gente? Então não tem pra onde a gente fugir. 3.500, 350 mil não vai dar... Não vai dar só 3.500, não, pelo tá? menos, vai ter, porque vai tem a taxa de risco, né? Vai dar ninguém mais. fala, né? O banco em específico, ele não cobra somente os juros com base no que ele quer ganhar, tá? Vai dar uns 4 mil mais. Exato. Vai dar mais. E com a taxa de juros alta agora, a gente nem tá falando da taxa de juros nova, né? E se tiver grana, né? Tem esse outro porém também, né? Que a gente tem esse problema, muitas pessoas querendo crédito e pouco crédito pra ofertar. Querendo ou não, quando a gente fala de uma caixa, de onde vem esse crédito? Poupança. E outra, eles estão bloqueando, faz um CPF, não libera outro. Exato. No consórcio, eu consigo te vender 10 milhões em crédito. Caraca. Se você tiver laço pra pagar, 10 milhões. E o melhor de tudo, tá? A gente tem produtos também para autônomos. Autônomos, geralmente, às vezes, não tem comprovação de renda. Eu tenho consórcio onde eu não preciso da sua comprovação de renda. Legal. Isso faz é análise do seu score, somente. Porque aprovou. O micro, ele tá começando. Ele não tem. Às vezes, a grande maioria dos micros, inclusive, MEI, né? tá saindo de uma dívida. Porque a questão, querendo ou não, que hoje, gente, com 200 ou 3 que seja por mês, se você tem uma família, um filho, por exemplo, você tá sobrevivendo. É a grande questão. Porque o aluguel tá caríssimo, tudo tá caro. Você vai no mercado, você compra as coisas super caras. Então, com R$340, que nem você falou, às vezes cabe dentro do orçamento. E aí você consegue ter um investimento. E outra meia parcela também vem muito de encontro àquela pessoa que paga aluguel também. Às vezes você paga aluguel, você quer comprar pra Infinity, aqui você quer comprar um ponto comercial, um prédio comercial. Me dá um exemplo agora falando um pouco mais... De valor? Não, eu finge que eu sou MEI e eu tô trabalhando agora, quero fazer um investimento mais pra casa. Porque o que acontece? Como a gente trabalha muito com o mercado imobiliário, a Infinity em si ela tem uma vertente muito focada no mercado imobiliário, que é onde a gente começou. A gente tá abrangindo um pouco mais agora, tá trabalhando em outros nichos. Mas da parte do mercado imobiliário é o que a gente mais trabalha, então eu tenho bastante conhecimento quanto a isso. Eu até brinco que praticamente eu tenho conhecimento de um corretor sem ser corretor, não tenho crédito. E aí, dentro desse cenário que as pessoas da linha econômica mais trazem como justificativa, não tenho dinheiro. Exato. Não consigo. Exato. Então, você pega uma pessoa que tem renda de 3, 4 mil reais, não consegue comprar realmente, porque vai ter que dar uma entrada maior e etc. E tudo vai de encontro. Nesse cenário, eu ganho 4 mil reais, como que a gente conseguiria fazer um investimento a longo, médio, curto prazo? Como que você trabalharia isso? Eu sou seu cliente aqui. Então, vamos lá. A gente tem a meia parcela, como eu te falei, né? Geralmente, a pessoa tá pagando um aluguel, suponhamos que ela ganha 4 mil e tá pagando lá R$1.500 de aluguel. E ela tem toda a sobrevivência dela por trás, né? Hoje, um crédito de 300 mil reais, meia parcela é R$922.
Se ele conseguir alocar, porque eu digo assim também, a pessoa ganha 4 mil reais, mas ela tem um propósito. Ela que faça uma renda extra, faz um bordado, faz um bolo. Segura a grana, dá uma segura a segurada. grana, exatamente. A gente sempre tem outras Vai pra casa da alternativas. sogra, dá um jeito, gente. A gente é meio limitado, sabe? O É ser porque humano. crescer dói, né, Jesus? Crescer dói. As pessoas não E a gente é querem. limitado também. Às vezes, eu ganho 4 mil e pronto. Mas você pode gerar uma renda extra, às vezes, para poder, nesse intuito desse propósito, né? Ou economizar em coisas fúteis do dia a dia. Mas eu nunca vou poder ir no restaurante. Não, você pode ir no restaurante. Mas em vez de você ir toda semana, você vai uma vez por mês. Não posso ir ao cinema? Posso. Pode viajar? Vai. Uma vez ao ano. E se der. Porque o seu propósito é muito maior. Porque daqui a pouco, quando você comprar seu imóvel, sair do aluguel, você vai poder viajar muito mais. Fazer coisas muito maiores. Então, o que a gente faz, geralmente? A gente trabalha muito em cima dessa linha, se cabe, de fato, no orçamento. E se faz sentido. Eu falei aqui de R$ 1.000, mas 200 mil de crédito é R$ 620. Com 200 mil, ele já consegue entrar na linha do Minha Casa Minha Vida e comprar, de repente, um apartamento, algo menorzinho. Mas eu pego... O brasileiro, ele tem mania de grandeza. Uma dúvida agora que surgiu. Desculpa falar um pouco mais dessa parte de grandeza. Eu tenho essa carta de crédito. Eu posso usar pra comprar imóvel de leilão? Isso, na verdade, o que acontece com o imóvel de leilão? Eu pensei nisso agora. A gente faz toda uma estruturação com o imóvel de leilão. Por quê? O imóvel de leilão, na hora que você faz a arrematação, você tem geralmente no máximo 24 horas, 48 horas para fazer a quitação desse imóvel. Pro consórcio, você tem que mandar toda a documentação do imóvel para fazer validação jurídica, fazer vistoria, então a gente perde o time do leilão. O que eu faço com o meu cliente do leilão? Eu sou apaixonada no leilão também. Já vai uma dica aqui, ó, que eu nunca vi esse conteúdo em outro lugar, hein? Falando de leilão com consórcio. A gente vai arrematar esse imóvel através do financiamento. E aí a gente entra com imóveis que eu posso dar 5% de entrada, financio 95% desse imóvel, já tô com minha cartinha contemplada bonitinha lá. E depois eu entro com uma operação de recompra. Vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, tá? Vou quitar meu financiamento e alavancar meu patrimônio. Suponhamos que eu comprei um imóvel de R$ 100 mil, só que ele vale R$ 200 mil. Eu tenho uma carta de 200 mil aqui contemplada. Arrematei esse imóvel por 100. Paguei lá 5% de entrada, financiei 95%, gastei mais ou menos em torno de 10% com leiloeiro, documentação e tudo mais. Então tem que ter uns 15% de entrada. Depois eu venho e recompro esse imóvel por 200 mil. Quito meu financiamento de 100, volta 100 pro meu bolso para eu repetir a operação e eu alugo esse imóvel, meu inquilino vai ficar pagando a parcela do consórcio. Caraca, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Então é aí que a tá a recompra. A recompra vai dobrar o teu capital, porque você compra no leilão, geralmente, os leilões inteligentes você arremata por metade do valor. Como funciona essa parte da documentação? Como é um imóvel que é meu, ingresso eu tô... Isso, o que a gente faz? Aí tem os macetes, tá? Então, de repente, compra um imóvel na pessoa jurídica e recompra na física. Legal. Ou compra no Legalmente, nome, a gente tem nome do aberturas pai. pra conseguir trabalhar. Compra no nome do pai e recompra no seu nome. Compra, às vezes é casado com... Quem for casar agora, vou dar uma dica pra vocês que querem... Uma dica pra você que tá aqui atrás das câmeras, inclusive, aqui, ó. Isaac, um dia vai casar. Quer alavancar patrimônio, fazendo recompra de imóvel de leilão, casa com separação total de bens. Porque aí dá pra fazer também essas operações entre a família. Já tô lascado. Então, eu também, eu sou com parcial. Já parcial. Tô 10 anos casada, eu não sabia direito disso. Agora eu tô bem do craque. Você sabe que só pra fazer uma adenda, a gente já volta pro assunto. Já teve casos de clientes meus atender casal que se separou pra comprar 2 imóveis e depois voltou, gente. Olha que loucura. Eu pensei nisso esses dias, eu falei pro meu marido. Vamos se separar. Só que assim, o mais legal é que assim, eu sou casada, eu tenho o Pedro, que é do meu primeiro casamento, tenho o Bernardo, que é do meu segundo casamento. E o Pedro e o Fábio, né, o padrasto e enteado, eles não são parentes. Então eu consigo fazer muita coisa entre eles também. Ah, legal. Então também, né? Então dá pra fazer, gente. E é muito inteligente. Então quando vocês veem famosos da internet, não vou falar nomes aqui, né? Mas em grandes influencers que não gostam de ser chamados de coaching, vocês já sabem quem são? Eles fazem recompra de patrimônio. Né? Recentemente ele falou que comprou uma casa, um avião, uma casa que valia 10 milhões, rematou no leilão por 5, comprou a casa por 10 milhões, voltou 5 pro bolso dele, ou seja, o que ele tinha aportado voltou pro bolso dele, e ele alugou essa casa e o aluguel paga a parcela do consórcio. Caraca, e ele pode repetir. Verdade, isso aqui é uma coisa que, assim, é simples, se a gente for parar pra pensar, é uma operação simples. Claro que tem os seus problemas, toda essa parte de questão de burocrática e tudo mais, não é uma coisa tão simples assim, tá pronto, mas é uma operação simples comparada ao que a gente já tem dentro do mercado financeiro e outras operações que a gente pode fazer. E a gente não tem acesso a isso. Olha o conhecimento que vocês estão tendo, literalmente isso. Então, essa escala que ela tá trazendo, gente, por que eu perguntei no imóvel de leilão? Porque eu já avaliei muito imóvel de leilão. Na minha vida, por mais que eu tenha só 23 anos, eu estudei 3 anos de direito e eu precisava de grana, meus pais eram humildes. Lembra que eu falei pra você? Sim. Não tinha dinheiro. Como que eu ganhava dinheiro? Começava a fazer análise de leilão. Então, assim, tem imóveis, gente, a partir de R$5 mil, gente.
É isso que eu tô falando de leilões que a gente tem caixa, bancos privados também. Então, é super acessível você começar a criar patrimônio. E eu acho que esse podcast ele é necessário, era necessário a gente falar um pouco mais sobre isso para você, empresário, ou você que quer empreender, ou você que é CLT, não tem problema nenhum, Sim. você começar a pensar um pouco fora da caixa. Exatamente. Será que eu preciso ter 1 milhão para me conseguir alavancar mesmo? Não, de forma nenhuma. Quebra essa cultura, pelo amor de Deus. Exatamente. A gente aqui é um exemplo disso. Meus pais são humildes, não tinham condições e pra mim, pra gente que nasce num lar humilde, a gente não tem essa possibilidade de mudança, né? A gente acha que nossa mãe não tinha dinheiro, nosso pai não tinha dinheiro. A gente não vai ter. Exato. E é uma crença besta isso, entendeu? E eu falo que a mudança de vida, ela não é sobre dinheiro. Ela é sobre mentalidade próspera. O dia que eu virei a minha chavinha da mentalidade, eu descobri tanta coisa que eu deixava na mesa. E as pessoas confundem, né? De fazer só um abrinho lá dentro. Mentalidade, papo de coach. Não, gente, mas não realmente. Papo, não você é. tem crença e essas crenças precisam ser quebradas. Com eu certeza. tinha a crença que eu ia viver o que os meus pais viviam e etc. Que não entra dentro do caso. E tava tudo bem, né? Mas era algo negativo e eu achava que essa era a realidade. É isso mesmo. Então eu via outras pessoas prósperas e achava, putz, a minha realidade é essa que eu tô vivendo dentro de casa e pronto. E não é uma realidade. Então assim, com 23 anos, eu me coloco como uma pessoa de sucesso, não que eu estou querendo levar e etc. Mas comparado a outras pessoas que têm a mesma idade do que eu dentro do Brasil, são poucos. Essa é a grande questão. Sim. E se a gente for parar pra pensar quanto a essa questão de ganhas, vamos falar de dinheiro. Sim. Apenas 2% ou 1% ganha acima de 10 milhões no Brasil. Exatamente. Então... E outra, esses dias eu gravei um vídeo pra rede social e 80% das pessoas, depois que se aposentam, elas dependem ou de caridade, ou dos parentes, ou tem que continuar trabalhando. Somente 20% se atentam a isso. E a gente, eu tô me englobando, né? Porque eu tô sendo bem bonzinho. Você tem 23, eu tenho 45. Não, mas tá super jovem. Mas a gente não vai se aposentar. E mesmo que a gente se aposentar, a gente não consegue manter o padrão de vida nem com o teto que eles oferecem. Olha a inflação, gente. E hoje a contribuição tá muito menor, né? Hoje a gente contribui lá com o salário mínimo porque é obrigado. Então a gente tem que fazer patrimônio. E eu sempre tive isso na minha vida, desde jovem, que aos 50 anos eu trabalharia por opção e não por necessidade, e que eu teria liberdade financeira. E eu venho construindo isso ao longo do tempo. Então, Indaiatuba, pra mim, veio muito de encontro a isso. Já comprei 2 terrenos depois que eu cheguei aqui. Legal. Já vou fazer minha primeira obra aqui pra locação em Indaiatuba, porque aqui a terra é ouro em pó, tá? Gente, aqui não é Indaiatuba, eu vou te corrigir. Dubaiatuba. Dubaiatuba. E você que tá fora, tá ouvindo a gente aí e que tá pensando em fazer consórcio, investir no mercado imobiliário, procure Indaiatuba, que aqui as coisas são muito bacanas. Hoje mesmo, encontrei um corretor de imóveis e ele falou, eu preciso de imóveis para locação porque eu não tenho. É escasso. Você começa a fazer uma obra, já tem alguém querendo alugar aquela casa que você tá fazendo. Então é muito bacana porque a gente rentabiliza aqui na cidade um aluguel sazonal sendo mensal. Olha que incrível. E protege o patrimônio. E protege, com certeza. Né? Até porque o consórcio ele também vem com esse cunho protecional. Se você vier a faltar, ele automaticamente é quitado e sua família fica com patrimônio. Então tem isso também, além de todos aqueles benefícios maravilhosos que eu falei de poupança, aquisição e tudo mais, investimento, também tem a proteção, caso você venha faltar. Então ele é um produto completo e fantástico e eu quero convidar todo mundo a conhecer, tá? Quem não conhece... Fala direto pra eles lá de dentro, já faz convite, faz seu merchan. Vocês não conhecem o produto, venham conhecer o produto, tomar um café pra gente. E eu falo que independente de vender pra vocês, a gente vai se tornar amigo, óbvio, né? Porque eu sou apaixonado por pessoas. Mas eu quero trazer essa cultura pro Brasil e pro mundo, de que todo mundo pode, independente do poder aquisitivo, independente de onde veio, das crenças limitantes, do quanto você ganha, dá pra você começar e dar o pontapé inicial. Eu comecei com uma carta de consórcio, gente, de 20 mil reais. E hoje eu tenho 11 consórcios. Então eu falo pra vocês de carteirinha, abro meu aplicativo, vocês olhem aqui. Vários contemplados no sorteio, quem não acredita no sorteio é bobo, e outra eu falo. coisa, gente, não adianta eu falar sobre marketing se eu não faço, se eu não tenho o resultado em específico. Então a gente tá com uma pessoa que tá falando algo aqui que ela vive. Imagina você vender consórcio e não ter consórcio. Pois é. Quando eu comprei um terreno, assim que eu cheguei na cidade, meu segundo terreno que eu comprei de um corretor que ele nunca tinha tido contato com consórcio. Ele ficou com medo de me vender. Vou ver se o dono do imóvel aceita consórcio. Olha que loucura. E eu paguei o imóvel em 28 dias. Ele falou, cara, é muito mais rápido que financiamento, é muito mais rápido que tudo. Então, assim... E saiu. O produto funciona muito bem. Então aqui, por isso que eu te falei, a gente nada no Oceano Azul, porque muitas pessoas não conhecem o poder dessa ferramenta. E a partir do momento que você tem o consórcio contemplado, é uma compra à vista.
Você tá vendendo o seu terreno, eu tô pagando à vista pra você. Então eu ainda tenho o poder de barganha, de negociar contigo, porque eu não tô pedalando ele pra pagar parcelado, eu tô te pagando à vista. Então você vai ter o ganho em cima, fora outras particularidades que eu não vou conseguir falar tudo pra vocês, porque o nosso tempo aqui é escasso. Já tá, exatamente. Por isso que eu quero que vocês venham conhecer, venham conhecer, porque é um produto fantástico que mudou minha vida de verdade, quando a gente fala da parte financeira e que já mudou a vida de muitos clientes, e eu sou muito grata, muito feliz por poder ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Gislene, eu acho que a gente já conseguiu passar bastante conhecimento para todo mundo. Eu tô bem feliz de ter encontrado uma nova estratégia para me alavancar, que agora eu vou conseguir entrar nos leilões muito mais fácil, sem ter que ficar pegando dinheiro de banco ou usando o próprio capital direto e às vezes até quebrando um pouco do fluxo de emergência, que a gente brasileiro é isso, a gente trabalha com quem a gente tem em específico. E eu acho não, porque quem acha não sabe nada, eu tenho certeza que esse encontro em específico foi muito marcante para mim, da parte de conhecimento específico. Quero agradecer você que também está nos vendo, né? Porque você que está aqui investindo o seu tempo e não gastando o seu tempo, você está investindo o seu tempo em gerar mais conhecimento, em ter mais conhecimento dentro desse mercado. Obrigado pela sua presença, Gislene, eu acredito que foi de muito proveito pra gente. E esse eu acho que é só o primeiro encontro de muitos, né? A gente vai ter outros, a gente vai discutir outros assuntos também, que a gente preparei várias perguntas e a gente nem entrou, inclusive nas grandes várias perguntas que eu já tinha, mas porque foi fluindo, a gente trouxe conhecimentos de vida, conhecimentos práticos, que eu acho que traz a essência do que esse encontro representa, que é a gente trazer a visão do empresário dentro do mundo dele, trazendo algo prático pra gente. Mais uma vez, obrigado, Gislene, pela sua presença. Eu que agradeço o Infinity Cast pelo convite e me sinto lisonjeada de ser a primeira convidada. Eu sei que vai ser um divisor de águas, vai abrir muitas portas. E vai dar briga isso, vai estar tudo bem. Briga, né? É um divisor de águas, vai abrir portas. Eu estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de trazer esse produto que eu sou apaixonada, que é o consórcio. Como eu falei e reitero, que mudou a minha vida e tem mudado a vida da minha família, a vida dos meus amigos, de todo mundo que me rodeia e dos meus clientes. Né? Quero agradecer a confiança de todo mundo. Vou compartilhar esse podcast na rede social, bora assistir, bora divulgar para quem precisa ouvir desse assunto. E, gente, rapidinho, a gente tá falando aqui há 30 minutos. Quantos minutos, Isaac? 37 minutos, gente. Pô. E ainda a gente vai ter os recortes ainda. Vamos fazer mini recortes pro YouTube pra você ter 4 minutos pra gente falar de assuntos diferentes. Então, assim, não adianta você falar pra mim, é 37 minutos. Gente, vem no menos vezes 2 dá pra você ver hoje em dia, que a gente utiliza hoje. Então, de 37 já caiu pra quase 20 minutos. Então, tá no carro ali, tá andando. Eu ouço muito podcast assim. Viajando, né? Então, eu coloco lá no carro, tô indo visitar um cliente, tô ouvindo. E é conteúdo pra você conversar. Hoje, quando você senta com o pessoal que faz investimento, o consórcio tá em pauta sim e são assuntos atuais. Vocês viram que a gente não fala só de consórcio, a gente falou de mercado financeiro, falou de leilão, vida, falou de taxa Selic, falou de vida. Olha quanta riqueza a gente trouxe para dentro do negócio de uma forma leve, igual você falou, com sutileza, sendo esclarecedor. Sem script e tal, a gente não tem nada aqui. Sem nada. Não tem nenhuma tela na parte de cima, não tem nada, só tá a gente, a parte da equipe de produção. É isso mesmo, foi do coração mesmo. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Gislene. Então é isso, obrigado mais uma vez a você que está nos assistindo e peço para que você possa curtir, possa comentar algo que você tenha de dúvida também, para que a gente possa tirar as dúvidas com você. E se você gostou desse episódio, deixa o seu comentário aqui pra gente, isso será de bom grado, claro, pra gente conseguir também melhorar, cada episódio a gente quer melhorar em específico. E se você vê que esse conteúdo vai servir para um amigo seu, já compartilha, já aperta o botão de compartilhar aqui e já compartilha com seu amigo para que ele possa aprender a investir um pouco mais precisamente, para aquele empreendedor que está começando e às vezes ele acha que ele não pode investir porque ele tem que ter muito dinheiro, e a gente desmistificou esses mitos aqui, a gente conseguiu trazer muito conhecimento. Então, mais uma vez, se você também não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber todos os conteúdos. Toda semana a gente vai ter um novo episódio com um novo empresário e claro que você não pode ficar de fora. Esse é um novo quadro que a gente está trazendo para conseguir agregar ainda mais valor ao mercado que a gente tem em Indaiatuba, que é um mercado que a gente vê que cresce muito, e o mercado imobiliário também, que é um outro segmento que a gente vai ter um outro quadro que já eu venho com essa novidade. Você que é do mercado imobiliário também nos acompanha, que a gente vai ter um quadro só para isso. Mais uma vez, muito obrigado, até o próximo Infinity Cast.